Eu, eu, eu vi um videozinho desse bicho hoje. Aham. Como é que Bem, ele é usado. bem fácil de usar. Pois é. Então, eu acabei foi esquecendo de falar nele, mas quando eu for falar de projetos, né, eu posso falar dele também. Falar do Massa. Luxímetro, porque o que que acontece? A gente faz o cálculo ali, faz o dimensionamento todo, né? Mas como é que a gente vai provar que realmente tá atendendo, né, a necessidade? É justamente com o Luxímetro. Pois é. Vou botar uma observação bem aqui para já botar lá na prova. É caro um equipamento desse, é? Rapaz, eu não sei te dizer. Sim, o preço não, mas a gente pesquisando, acho que a gente encontra ele fácil. Dá uma pesquisada. Deixa eu ver o preço de um aqui. R$ 200. Bom. 250. Tem uns de 130, tem uns de 50. Não, mas de 50 ferramenta, você tem que fazer, é um investimento que se faz, Para durar. tem que se fazer para durar. Não adianta Justamente. você faz um serviço aí ter que comprar outra. Comprar outra, verdade. No final Isso aí das é contas, verdade. você está pagando para trabalhar. Justamente. E aí, Josley? Boa noite, meu amigo. Boa noite. Pronto. Pessoal, já que não chegou mais ninguém, então vamos dar continuidade aqui no nosso conteúdo, né? Bora, professor, que o nosso tempo é ouro. Nossa, é corrido. E hoje tem muita coisa pra gente ver. Então, pessoal, Vamos embora. a gente já viu lá os condutores, né? Já vimos dimensionamento de tomada, dimensionamento de iluminação. O que foi mais? Sistema elétrico como um todo. O que mais que a gente já viu? Vamos lá, pessoal. Dimensionamento de condutores por queda de tensão, por corrente, né? O que mais? Eita. Bora, pessoal. Tá mudo, Antônio. Dimensionamento de iluminação, já falou? Já. Ah, Lembrou? Eu já foi tudo, né? Beleza. Então, o que é que ainda tá faltando pra gente dimensionar agora? E aí? os cabos. Obviamente. Os cabos? Os De novo? condutores, não, é não? Já De foi? novo? Os cabos já aula Já passada. Já. foi, nas aulas passadas. As duas últimas aulas foi só cabo. Será que me deu amnésia? E aí, pessoal, do que vocês têm assim na casa? Olha na casa de vocês, o que tá faltando aí? Disjuntores. Disjuntores, né? No caso, a proteção. Envolvendo o disjuntor, a gente vai ter o DR, E o né? DPS. DPS. Juntando tudo, tem o quê? Juntando isso aí, esse material aí. Juntando tudo. Os Quadro de Ou eletrodutos. com a distribuição, né? distribuição. Quadro de distribuição. Alguém falou aí o que a gente vai ver hoje? Eletrodutos. Hoje a gente vai começar a ver os eletrodutos, né? Eu acho que vai dar tempo de ver tudo hoje. Qualquer coisa eu boto mais um link que vai dar tempo de ver tudo. Beleza? Beleza. Então hoje a gente vai sair daqui sabendo dimensionar eletroduto. Aí eu pergunto para vocês, acho que até já falei quando eu falei dos materiais de instalações elétricas. O que é que vai ser o conduto? E aí? Componente de instalação elétrica que proporciona um meio voltório. Com slide impresso fica fácil, hein, Eduardo? Não é não, slide? É porque eu tô com meio. No slide. Então, pessoal, eu dei uma modificada ainda nos slides hoje à tarde, né? Então, o conduto, ele é conhecido como eletroduto, né? Então, só que o que acontece? Eletroduto é um dos tipos de conduto. A gente vai ver vários aqui hoje. Então, ele vai ter a função de quê? Seu percurso, onde os fios e os cabos são instalados para interligarem os componentes elétricos da instalação, né?
Ou seja, vai ser aquele material que a gente vai estar utilizando justamente para gerar uma proteção para os condutores, né? Então, ele vai proteger os condutores elétricos contra certas influências, né? Como choques mecânicos, agente químico, né? Ou seja, vai proteger os condutores de influências externas, né? Sol, temperatura, umidade, água, né? Então, ele vai propiciar a proteção contra intempéries, né? O que seriam essas intempéries? Lá da geografia do ensino fundamental. Seria chuva, sol, a umidade, o calor, por aí vai, né? Então, ele vai fornecer proteção ao meio ambiente contra os riscos de incêndio de condutores ou arcos voltaicos, né? O que seria esse arco voltaico? Aquele curto-circuito que causa fagulha, né? Por exemplo, num ambiente onde tem muita gasolina, né? Uma distribuidora dessa, um posto de gasolina, eu posso estar tendo fagulha ali na instalação elétrica? Nem sonhar. Nem pensando, né? Nem Então, sonhar. o que acontece? Esses eletrodutos, além de proteger o cabo, né, ele pode proteger também o ambiente de algum curto-circuito que aconteça dentro do eletroduto, né? Ou seja, o eletroduto ele pode isolar aquele cabo, né, evitando que saia a energia dali de dentro, beleza? Proporcionar um envoltório metálico aterrado, diminuindo o risco de choque elétrico, né? Ou seja, se ele é metálico e ele está aterrado, vai ter fuga de energia sem ser para a Terra? Se ele estiver aterrado? Não. Não, né? Se ele está conectado no aterramento, vou ter uma aula específica para aterramento. Se ele está conectado no aterramento, grande parte dessa energia, se não total, vai ser escoada para a Terra, né? Então, vai evitar de causar danos para alguma pessoa. Pode acontecer de causar choque? Pode, se ele estiver mal aterrado, né? Ou se não estiver aterrado. Beleza? Tranquilo? Aí tem uma observaçãozinha que eu botei aqui, ó. Em uma instalação elétrica, o eletroduto deve ter um diâmetro mínimo de 20 milímetros, né? Ou seja, deixa eu desenhar aqui de novo. Então, vamos supor que eu tenho um eletroduto lá, né? Tá dando para enxergar? Tá. Pronto. Então, eu tenho um eletroduto aqui. A bitola mínima dele, quando a gente fala de diâmetro, né? Vai ser essa distância aqui, ó. Né? De um lado ao outro do eletroduto, ela tem que ser de, no mínimo, 20 milímetros. Beleza? Por que isso? E aí, pessoal, por quê? Para que facilite a passagem dos cabos. Justamente. Para ele não ficar obstruído também. Não sobreaquecer. Justamente. Então, tem que ter folga. Essa bitola mínima, ela vai servir para quê? Para facilitar a passagem, né, como o Antônio falou, para não obstruir, como o Leonardo falou, né, porque o que mais acontece em instalações mais antigas, eu acho que eu até já falei para vocês, é de na hora da construção, tá o cabo lançado lá, vai fazer alguma reforma, vai fazer alguma coisa, cair cimento dentro do eletroduto, né? Aí imagina o trabalho que é para tirar esse cabo de dentro, se esse cimento ficar seco lá dentro, né? Ou para lançar um novo cabo, né? Vai dar um trabalho danado. Então, o que acontece? Oi? Eu que o diga. Aí, quem encontra? Né? Então, assim, se a gente tem um eletroduto com folga, né? Vai facilitar justamente a passagem desse novo cabo. Né? Se cair cimento, o cimento consegue atravessar o eletroduto e sair lá na caixa de passagem, né? Que a gente vai ver hoje também. Então, o que acontece? O diâmetro mínimo que a gente deve utilizar vai ser de 20 milímetros. Beleza? Beleza. Tranquilo. Então, o que acontece? A gente tem algumas das classificações desses condutos, né? Quanto ao material,
a gente tem os condutos não metálicos, né, que ele é feito de PVC, fibra de vidro, polipropileno, que é como se fosse um plástico também, né? E nós vamos ter o metálico, que ele é de aço galvanizado, de alumínio, e tem um cial-tubo, que ele está entre o rígido, né, tem o eletroduto rígido, que é aquele de ferro mesmo, e o de PVC, né? Ele tem uma estrutura metálica, mas ele tem uma cobertura de PVC por cima, beleza? Beleza. Tranquilo. Acho que eu esqueci de botar ele na aula, mas eu posso mostrar depois para vocês. Quanto à rigidez, nós vamos ter o rígido e o flexível, né? O que seria esse eletroduto, esse conduto rígido? Um exemplo. Um exemplo de um conduto rígido Isso. pode ser um condutor É o tubo de de PVC, aquele 3 metros que a gente usa aí, de 20. Tubo de PVC é um, né? Aí tem aquele de ferro galvanizado, tem um de alumínio. E o flexível? aquelas gargantas. De garganta. Garganta, conduíte, né? Tem esse CEAL, não sei o que você Que é o falou aí. cial-tubo. CEAL. Eu uso Isso. muito ele lá na empresa. Esse bicho é muito bom. Ele facilita demais o serviço, principalmente quando salgado trabalha o com preço dele, motor. Oi? Salgado é o precinho dele, né? Ele é salgado. Né? Então, o que acontece? Esses eletrodutos rígidos, eles são usados geralmente de forma aparente, né? Aí eu pergunto para o Antônio. Por que, Antônio? Que na forma aparente a gente usa o rígido. Tá mudo? Tá mudo. Sim. Por que a gente vai usar o eletroduto rígido quando a gente está utilizando ele de forma aparente? Jasley, que me perguntou na aula passada. O porquê eu nunca me toquei por isso, não. E aí, Jasley? Tô imaginando aqui. Lembra lá do choque mecânico que você me perguntou na aula passada? Lembro. Pronto. Lembrei. Então, o que acontece? Como o Antônio trabalha lá com os cabos jogados no chão, né, lançado lá pelo chão, então o que acontece? Se eu Professor, coloco... jogado, professor. Lançado. Eu boto eles com tanto cuidado. Lançado. Verdade. Né? Então, o que acontece? Na palavra, rapaz. É porque falhou o áudio aqui. Então, o que acontece? Se você precisa de uma proteção a mais, né, para esse cabeamento, você vai utilizar um eletroduto flexível ou rígido. Imagina lá, você vai lançar um cabeamento desse num lugar onde tem uma festa, né, que é onde você trabalha. Aí imagina você botar um conduíte desses garganta, né, como o Jasley falou. Vai segurar muito tempo? Flexível. Não. Vai segurar de jeito nenhum, né? Então, para esses casos, até mesmo em parede, no teto, a gente vai utilizar o conduto rígido, né? Justamente porque ele dá uma proteção a mais para os condutores, beleza? E os flexíveis, que é o conduíte, o garganta, né? A gente utiliza geralmente embutido na alvenaria, né? Por quê? Para você rasgar a parede e lançar um eletroduto desse rígido, vai dar mais trabalho. Você vai ter que fazer o caminho certinho, né? Vai ter um espaço certinho ali. Com esse flexível, não. Você consegue moldar ele ali, consegue fazer curvas, né? Para poder passar o cabo. Lógico, vai dificultar depois o lançamento de cabo, se você colocar ele muito, muito torto, né? Fazendo muitas curvas. Mas ele facilita... Oi? Tem que fazer o corte no rumo. Então, justamente. Tem que estar pelo menos um pouco alinhado, né? Bem alinhado. Beleza? Tranquilo. Então, quanto ao modo de conexão, né? Como é que a gente vai ter esses condutos? A gente vai ter ele roscável, né? Como o próprio nome já diz. A conexão dele é feita através de rosca, né? Mais para frente eu vou mostrar para vocês. E nós vamos ter os soldáveis, né? Aí o que acontece? Às vezes a gente pensa que solda é só com a máquina de solda, né? Quando a gente está falando de condutores, de condutos, na verdade, o que a gente está falando? A gente está falando de conexões que são através de encaixe, né?
e colagem. Por exemplo, a gente quando trabalha com cano de água, dá certo colocar só o cano encaixado no outro? Não. Não. Dá não. Geralmente dá vazamento, né? É. Já aqui no caso do conduto, né, do eletroduto, por que a gente pode fazer colagem? Para evitar Evitar, que entre água na tubulação. justamente. Né? Enquanto na tubulação de água a gente quer que a água não saia, aqui na parte elétrica a gente quer que a água não entre. Não entre. Né? Então a gente pode fazer também essa colagem, né? Outra importância de fazer colagem. Para que não desmonte Justamente. com o passar do Né? tempo. Então o que acontece? Com o tempo, lembra que eu falei lá dos pontos quentes de cabos nos condutores, nos quadros de distribuição, na verdade? Sim, O sim. que acontece? Na temperatura, o material ele vai dilatar, ou seja, ele vai aumentar de tamanho, depois vai contrair, né? E vai acabar com o tempo folgando, né? Então, uma hora esse conduto ele vai acabar soltando, entendeu? Beleza? Sim. Beleza. Então, geralmente os soldáveis eles são encaixados e colados, né? Geralmente, mas existem casos de que ele é só encaixado, mas ainda assim ele é considerado como soldável. Quanto à espessura das paredes, como é que a gente pode classificar eles? O que vocês acham? E aí? O que seria a parede de um conduto? Seria o milímetro, a espessura Espessura da parede. Então, o que acontece? Não pergunta não, professor. Oi? Eu não entendi a pergunta. O que a gente chama de parede do conduto? A parede do conduto Isso. não é para falar mesmo bem no bruto, é o rasgo que faz na parede, não, para encaixar Não. ele totalmente dentro. Não. É o diâmetro do. Para saber o diâmetro, né, professor? Não. A espessura do conduto, Justamente, essa parte aqui, ó. Né? A parede do conduto vai ser essa parte que não é preenchida, né? Aliás, que é preenchido, na verdade. Beleza? Que é envolvido Então- nele, né? Oi? Que é envolvido assim nele aqui, no caso. Isso. Então nós Essa vamos ter, espessura que é envolvido. nós vamos ter aqui o diâmetro, não é isso? Essa parte É. livre aqui, ó, vai ser o diâmetro, né? É E a os parede, 20 quando a gente fala de parede, vai ser justamente a estrutura A dele. espessura. Espessura. Isso, a espessura da parede seria a estrutura dele. Beleza? Certo. Então, como é que a gente vai classificar ele aqui? A gente vai classificar ele como leve, né? Quando essa espessura é pequena. Ou seja, eu vou chamar um eletroduto de parede leve, né? Um eletroduto semipesado, ele vai ter uma média espessura, né? E o pesado vai ser de grande espessura, né? O que diferencia cada um deles quanto à utilização? E aí? O de parede mais grossa, eu vou usar ele para quê? para Ambientes onde eu tenho um certo fluxo de pessoas. Justamente. Quando ele pode sofrer mais impacto, né? Por exemplo, se eu tenho muita movimentação de pessoa no ambiente, eu vou colocar um eletroduto de PVC ou um eletroduto de ferro galvanizado? É o galvanizado. É galvanizado. Né? Por quê? Se uma pessoa esbarrar naquele eletroduto ali, não vai correr o risco dele soltar, não vai correr o risco dele quebrar, né? Com o tempo, com tanto choque mecânico ali, ele sofrendo pancada, o que vai acontecer? Esse eletroduto vai acabar desgastando, né? Vai acabar quebrando. Então, quanto mais chances dele ser barroado, dele ser esbarrado, maior vai ser a minha espessura, né? Ou seja, os pesados eu vou estar utilizando quando tem mais movimentação de pessoas, movimentação de veículos, né? Os semipesados,
quando tem uma movimentação média ali no ambiente, e o leve quando não tem tanta preocupação com isso, né? Com choque mecânico. Por exemplo, eu vou lançar um eletroduto na laje. Vai ter muita gente passando ali Não, no teto, né? ninguém. Muito dificilmente alguém vai estar triscando naquele teto, né? Naquele eletroduto. Então, não vai ser necessário estar utilizando um eletroduto pesado, né? Só os ratos que ficam. De parede mais espesso, né? Beleza? Então, quanto à utilização, quanto à espessura, é exatamente isso. O leve, ele vai ser utilizado quando não tiver muita movimentação de pessoas, de carros, né? O semipesado, quando tiver uma movimentação, mas que não tenha uma necessidade tão grande. E os pesados vai ser quando eu tiver muita movimentação. Beleza? Tranquilo. Isso aqui. Aí vamos começar agora a ver, foi só para dar uma introdução, né? Então vamos começar a ver os tipos de conduto, né? O eletroduto corrugado ou conduíte. Ele é qual? A garganta. Exatamente. Vai ser exatamente aquele eletroduto que a gente chama de garganta, né? Ele também, se você for na loja e perguntar, eu quero um eletroduto corrugado, o vendedor vai saber que é esse garganta, né? Ou conduíte, né? Se você chamar conduíte também, ele vai saber, né? E ele, lógico, ele é não metálico, né? Ele é feito de plástico, né? De PVC. Tranquilo? Tranquilo. Outra característica dele, flexível, né? Você pega ele, você consegue moldar ele de acordo com o caminho que você precisa fazer. Não é isso? Ele geralmente ele é utilizado embutido em alvenaria, né? Como eu já falei para vocês. Por que em alvenaria? Porque embutido, na verdade. Para ficar oculto. Ele vai ficar escondido, né? Então, o que acontece? Tem necessidade de eu colocar um eletroduto de ferro galvanizado por dentro da parede? Não. Não. Quem é que vai ficar batendo dentro da parede, né? Quem que vai querer derrubar a parede? Difícil, né? Então, tem alguns exemplos deles aqui, né? Desse eletroduto corrugado, da utilização dele. Normalmente, ele é utilizado dentro da parede, beleza? Beleza. E ele possui bitolas variadas. Aí eu pergunto para vocês, por que eu preciso ter várias bitolas de eletroduto? Porque vai depender da quantidade de cabo que for passado. E questão de estrutura também, né? Justamente. Então, o que acontece? Existem paredes que são bem grossas, né? Tem uma estrutura mais larga. Então, eu posso passar um eletroduto mais grosso por ele, né? De uma espessura maior. Já existem paredes, por exemplo, essa parede de gesso, né? Que não tem como eu passar um eletroduto de 1 polegada. Ou de 1,5 polegadas, 2 polegadas. Por quê? É um eletroduto um pouco mais largo, né? Eu vou mostrar para vocês a conversão de polegadas para milímetros, mais lá para frente, né? Então, o que acontece? Se eu preciso passar mais cabos aqui, por exemplo, nessa caixa de passagem aqui, se eu preciso passar mais cabos, e minha parede não dá mais, né? Eu não posso mais colocar um eletroduto mais grosso, né? O eletroduto já está quase cheio, né? Já está com a capacidade lá sendo utilizada. O que eu posso fazer? E aí, o eletroduto já está cheio, né? Já está no limite do preenchimento e eu preciso passar mais cabos. E eu não posso colocar um eletroduto mais grosso. Botar um maior da bitola. Não, mas ele não consegue. Ele tem que colocar, no caso, ele teria que colocar 2 eletrodutos para poder... Exatamente. Para um único circuito. O que vai acontecer? Eu vou passar um novo eletroduto por dentro desse rasgo, né? Como ele é flexível, ele consegue ser amassado um pouquinho e dá para passar, né? Apesar de não ser o ideal. Tranquilo? Tranquilo. Entendeu, Jason? Entendi, professor. Beleza. Beleza. Então, quais são, né, os acessórios que são utilizados com esse tipo de eletroduto, né, com eletroduto corrugado? E aí? Jason?
Os acessórios A utilizados. conexão de união. Desculpa. Caixa de passagem. Caixinha de passagem, Essa né? O que mais? união, A união. Que o Antônio aquelas falou. união. O que mais? Tem mais alguma coisa? Eu tenho que falar no celular. Como é? Eu tenho que falar no celular porque eu tento falar aqui no notebook e não dá certo. Tranquilo. Tem a junta de conexão também, que é tipo. Como é que se diz? Tem curvas, tem. Para eletroduto conjugado? Curva? Para esse. Curva para eletroduto Para conjugado. conjugado Não. só tem essas união. Então a gente vai ver aqui, ó. Oi. Você vai explicar aí, né? Para dizer o que é união. Que eu não... Vou sim. Então o que que Como acontece? se fosse uma lupa de um plano de... Aí, Isso aí, Como ó. se fosse uma lupa de planos em prova, entendeu? entendeu? Tá. Para juntar um no outro. Então, quando a gente fala de união, né, tanto de eletroduto conjugado, de ferro galvanizado, do que for, né, quando a gente fala de união em material elétrico, vai ser exatamente para juntar um com o outro, né? A união é isso aí, aqui, né? ó. No caso. Isso. Tem de dois tipos aqui, né? Esse daqui, quando você encaixar o eletroduto aqui na borda, né, quando você pega um desse, aqui na borda, ele é um pouco mais estreito do que dentro, né? Então, o que que acontece? Quando o eletroduto passa aqui, o eletroduto garganta, ele não tem aquelas linhazinhas ao redor dele, Tem. né? Ele Então, o que que trava. acontece? Justamente. Aí quando ele- sanfonazinha. Isso. Quando ele entrar aqui numa união dessa, ele vai ficar travado, né? Nesse daqui, ó, ele ainda tem uma trava a mais. Beleza? Aqui no centro ele tem uma trava a mais. Então ele vai dar uma fixação um pouco melhor. Beleza? Então isso aqui, Beleza. isso aqui a gente chama de união reta. Ó, Só que a de galvanizado é com rosca, né, professor, no caso? isso. Justamente. Tem com rosca, mas tem sem rosca também. Eu vou mostrar. Né? Eu Então acho essa que dá com rosca. é mais fácil de trabalhar, né? Essa Então, nunca eu tinha visto, não. Então, ó, a união reta vai ser utilizada justamente para conectar dois eletrodutos, né? Eu preciso lançar um circuito por dentro da parede, mas eu não tenho um eletroduto, um pedaço completo, né? O que que eu vou utilizar? Utilizo a união e complemento o eletroduto, beleza? Não rasga o eletroduto e mete uma fita isolante. Como é? O cara pega, rasga um, Ah, mete uma fita isolante, aí quando você vai passar os cabos e não passa mais gancha, nada. Aí o que que já vira acontece? fechando na boca. Uma coisa importante que o Antônio falou, como o eletroduto aqui ele é de PVC, né? Ele tem facilidade de soltar, né? Já que ele é flexível. O que que a gente faz para fixar ele aqui? Ou a gente usa cola, né? Pode ser aquela cola de cano mesmo, já que é PVC também. Ou então a gente pode utilizar fita isolante, né? Pega aqui na união e usa justamente fita isolante nele. Beleza? Lógico, você não vai rasgar o eletroduto, já que aqui ele está mantido, né? Mas ele vai segurar a conexão com o eletroduto. Beleza? Beleza. Tranquilo. Nós vamos ter também as caixas de passagem, né? Caixa de passagem 4x2, que é utilizado para quê? Para interruptores, tomadas. Interruptor, tomada. Tá mudo aí, Leonardo. Interruptor, tomadas, né? Para caixa de passagem também, quando eu precisar lançar um cabo numa distância muito grande, a gente vai precisar colocar uma caixinha dessa daqui com a tampa cega, né? É. Que é aquela tampinha que não tem nada, não é uma tomada, não é um interruptor, é só aquela tampinha, aquela placazinha, beleza? Placa lisa. Nós vamos ter também a 4x4, né? Que ela é o dobro do tamanho de uma 4x2. Ó, isso aqui seria os 4 polegadas e aqui 4 polegadas, né? Então a metade dos 4 seria o quê? Uma 4x2. 4 polegadas por 2 polegadas. Beleza? Beleza. E tem essa daqui. Onde é que é usada essa daqui? Octagonal. Laje. Justamente. Laje. Né?
Por que eu não posso usar ela em parede? Que é só para Papel. distribuir os cabos. Como é? Ela é só para distribuir os cabos em cima na laje, no caso. Isso, porque o que acontece? Pessoal, em parede, eu vou lançar eletroduto inclinado, Não, Não. Não. por causa do Não. formato mesmo. né? Sempre a gente vai lançar eletroduto em parede, ou na vertical, ou na Na horizontal, horizontal. não é isso? Então, ó, se vocês olharem aqui, a saída dessas caixas 4x4 e 4x2, ou ela vai ser na horizontal, né? Na Ou na vertical, vertical. ou na horizontal, né? Pode sair pelo fundo também, depende de algumas aplicações. Já a octagonal, não. A octagonal eu posso sair aqui, ó, por 8 lados possíveis, certo? Então, o que acontece? Isso daqui a gente vai utilizar principalmente em laje e no teto, né? Porque no teto eu posso lançar eletroduto para vários lados, não é isso? Isso. Do mesmo jeito na laje. Botei aqui, ó. Então, o 4x2 ou 4x4, ele é utilizado na parede, né? Já a octagonal, ele é utilizado na laje, ou no piso, ou no teto, beleza? Beleza. Tranquilo. Não dá tempo. Então, nós vamos ter também os eletrodutos rígidos de PVC, né? Falar alguma coisa, Lana? Não. Me vi levantando a mão. Beleza. Então, eles são utilizados, né? Eles são recomendados para utilização sobre piso e parede, ou embutidos em lajes ou superfícies concretadas. Professor, mas o senhor disse que o eletroduto rígido ele é mais utilizado aparente. Por que em superfície concretada eu vou estar utilizando um rígido? E aí? Para que o concreto não amasse, interrompendo a passagem dos cabos. Justamente. O que acontece? Facilitar, Como o Eduardo falhou. facilitar a passagem aí do condutor, né? Do cabo. É mais pelo que o Antônio falou, né? Porque o que acontece? O concreto, se eu jogar concreto, lógico que a gente está falando de uma laje, né? É muito concreto, é muito peso ali. Peso aí, Oi? o peso do concreto acaba amassando. O eletroduto, justamente. Então, o que acontece? Se eu usar um eletroduto conjugado numa laje, ele vai acabar amassando. Se ele amassar, vai acabar dificultando a passagem de fiação por dentro dele, né? Pode entrar a massa do concreto também no eletroduto. Então, o que acontece? Eu sempre vou utilizar, nessas partes concretadas, eletroduto rígido, de PVC. Beleza? Então, eles são bastante resistentes a colisões, né? Ele vai suportar mais pancada, beleza? Que é aquele caso que eu falei de lugares onde passam muitas pessoas, né? Também são utilizados em linhas subterrâneas, né? Que é a mesma coisa lá do concreto. E pode estar em contato direto com a terra ou envolto em concreto, né? Ele consegue isolar mais da umidade também, né? Tranquilo? Tranquilo. Certo. Então, ó, nós temos aqui o exemplo de um eletroduto rígido de PVC, né? Aquele eletroduto, geralmente ele é na cor preta, né? Mas ele tem na cor cinza também, que é o chamado top, né? Se vocês observarem, ele tem rosca, né? Já o eletroduto conjugado, ele não tem. O eletroduto conjugado, ele é de encaixe. Não é isso? Olha o exemplo de uma aplicação dele. Se eu não me engano, lá no Grau, o DataShow, ele é instalado com esse tipo de eletroduto. Não sei se vocês perceberam. Mas eu acho que lá é o galvanizado, né? Pois Essas é. instalações são muito comuns lá na loja. Usam É? muito, muito mesmo. Mas só que é o cinza. Aham. É o top. Mas por que ter essas cores? É só por ter Não. mesmo, só um detalhe. É de fabricante. Chama. Depende do fabricante, depende do material. Entendeu? No caso, o cinza é o melhor. Rapaz, ele é o mais utilizado. Agora, assim, dizer se ele é o melhor ou se é o pior, não sei te dizer. Mas ele é o mais utilizado. Isso com toda certeza. Professor, Oi. hoje em dia está sendo muitos decoradores estão usando esse eletroduto para ficar
Que eles chamam de rústico, né? Sim, usam demais. Verdade. Inclusive, eles usam essas lâmpadazinhas aí, até umas mais fracas, tipo incandescente, Aham. que é Então, muito ó, para enfeite, sei lá. aqui tem mais um exemplo da utilização desse eletroduto rígido, né? Com a instalação toda é, sobreposta, né? Aparente. Beleza? Beleza. Deixa eu só falar um negócio aqui para vocês. Não, agora não. 1 minuto só. Acabou o tempo. Rapaz, tá difícil desse jeito, viu? É já que a gente volta. Valeu, pessoal. Falou. Falou. Pronto. Então, vamos continuar. Então, aqui, nós temos duas aplicações desse eletroduto sobreposto, né? Eletroduto rígido de PVC. Uma no teto, né? Muito provavelmente porque não dava para colocar lá no telhado, né? Muito próximo do telhado. E para você mexer com forro é mais complicado, né? Então, eles preferiram aqui, no caso dessa execução, de fazer ele sobrepor, né? Já no caso dessa instalação aqui do quadro, né? Muito provavelmente, o que acontece geralmente é porque o prédio é alugado, né? Então não pode fazer rasgo na parede, não pode fazer grandes alterações. E o que eles fazem? Colocam a tubulação aparente, né? Ou então por conta de passagem de pessoas, se bem que eu acho mais difícil porque tem uma parede aqui, né? Mas muito provavelmente seja isso. O prédio é alugado e eles quiseram colocar, sobrepor. Beleza? Beleza. Tranquilo. Beleza. Aí os itens, né? Os acessórios que são utilizados nesse tipo de eletroduto, né? Nós vamos ter a curva. Aí eu pergunto... Oi? União reta. Isso, a gente vai ter também. Abraçadeira. Aí eu pergunto para vocês, por que que lá no eletroduto flexível a gente não tem esse material de curva? Ele já pode ser, como ele é flexível, já faz a própria curva mesmo. Justamente. Ele mesmo ele é utilizado como curva, né? Então, assim, para você fazer duas conexões aqui com o eletroduto flexível, né? Para você ter um material que é curvo, flexível, para você fazer uma conexão, duas conexões com material flexível, né? Ele reto já é difícil de segurar, imagina numa curva, né? Seria mais complicado ainda. Então, a curva é feita justamente com ele, né? Não precisa de um acessório para fazer essa curva, né? Outro acessório que nós vamos ter aqui, o Antônio até já falou, a união reta, né? Para fazer complemento de eletroduto. Se eu tenho um pedaço e preciso complementar ele, eu vou utilizar a união reta, né? Uma coisa aqui, pessoal, isso aqui para eletroduto soldável, né? Que ele é encaixado e colado. Se vocês observarem, geralmente esse tipo de material soldável, ele tem uma bolsa, né, que a gente chama, na ponta do acessório, que vai ser exatamente onde vai ser feito o encaixe, né, do eletroduto reto. Beleza? Nós vamos ter uma redução. E aí, para que serve uma redução? Só para reduzir diâmetro. Reduzir o diâmetro. Imagina aí, eu tenho lá 10 cabos vindo, né? Chego numa caixa de passagem. Nessa caixa de passagem, eu desvio 3 fios ali. Vai passar só 4, né, para frente. Vai ter a necessidade de eu ter um eletroduto mais grosso ali, da bitola maior? Dali para frente? Não. Então, o que acontece? Se eu troco a bitola do eletroduto, eu vou estar reduzindo também o custo. Entendeu? Então, nem sempre a gente vai estar colocando o eletroduto da mesma bitola do início ao fim da instalação. Porque isso vai deixar o material caro, a lista de materiais caro. Então, eu posso fazer uma redução justamente para diminuir o preço dessa obra, né? Usar eletroduto mais barato. Aí, o Antônio falou também, a abraçadeira, né? Para que vai servir essa abraçadeira? Prender os eletrodutos. Prender o eletroduto na parede,
né? Então, o eletroduto ele vai passar aqui por dentro, ó, né? E vai ficar fixo lá na parede, no piso, no teto, né? Onde ele for lançado. Os adaptadores. E aí, esse adaptador, para que serve? Para colocar na LED. Justamente. Então, aqui eu vou mostrar para vocês mais para frente, acho que é o próximo item, né? Tem um condulete, que é a caixa de passagem, né? Não confundir conduíte com condulete, né? Condulete, eu estou falando caixa de passagem para eletroduto rígido de PVC, né? Dessa linha soldável. Então, esse adaptador, ele vai ser encaixado aqui nas saídas, ó, né? Cada uma dessas saídas aqui eu posso colocar um adaptador, beleza? E eu vou ter aqui adaptadores de várias bitolas, né? Dependendo do eletroduto que vai sair dessa caixa, eu posso ter o adaptador da bitola correta. Tranquilo? Ah, tá. Entendi. Mas mais para frente eu vou mostrar ela direitinho, eu acho. E nós vamos ter a tampa da caixa de passagem, né? A tampa do condulete, beleza? Que aí essa tampa aqui eu posso ter de tomada, interruptor, RJ45, quando a gente está falando de tomada de internet, né? Tomada para antena, beleza? Aí tem vários tipos. Vou mostrar mais para frente para vocês. Aí Professor, Oi. eu queria lhe perguntar que essa caixa de passagem aqui, condulete, é só para acessório rígido, né? Isso. A gente chama ele de condulete só quando é rígido. Tá. Beleza? Pode continuar. Tranquilo. Então, nós temos aqui dois tipos, né? De 5 saídas e de 6 saídas. O que vai diferenciar uma da outra? A quantidade de saídas. Só isso. E o tamanho? Só isso. Quantidade de saídas. Aqui é porque não ficou na escala certa, mas geralmente elas são 4x2, né? 4 polegadas de altura por 2 polegadas de largura. Aqui é para ficar do mesmo tamanho. Beleza, Jasa? Ah, tá. O tamanho são iguais, né? Isso. Aqui é na imagem porque ficou distorcido, mas o tamanho é para ser igual, né? Ah, tá. O que vai diferenciar elas é justamente só a quantidade de saídas, né? Desconsiderando a tampa aqui, eu vou ter uma saída, 2, 3, 4, que são as 4 laterais, né? E mais uma saída no fundo, né? 5. Nesse caso aqui, 1, 2, 3, 4, 5 e 6 com a do fundo. Beleza? Beleza. E ela também é de PVC, né? Dá para perceber. Né? Que a gente chama de caixa de passagem ou condulete. Tá aqui, pronto. Aqui seria mais ou menos a montagem dela, né? O adaptador, ele vai ser encaixado na saída aqui. E ele vai depender da bitola do eletroduto. Beleza? Aí nós vamos ter as tampas para condulete, né? A tampão que a gente chama, né? Para condulete. E tem a caixa que ela é parafusada, né? E a fixação dela na parede? Parafuso e bucha. Parafuso e bucha. Acho que eu não botei aqui no slide, mas eu posso mandar depois para vocês. Me cobrem. É Tá na aquela tampinha bucha. aí, professor, os parafusos. Não, mas essa daqui é para fixar a Tô tampa. brincando, velho. Tem a bucha e o parafuso para ser colocado na parede. É diferente. Beleza? Beleza. E aqui, ó, eu coloquei alguns dos tipos de tampa, né? Tem tampa para tomada retangular, que hoje nem é mais utilizada, que é aquela tampa mais antiga. Tomada hexagonal, horizontal ou vertical, que ela também tem girada aqui, ó, embaixo. Tampa para interruptor 2 teclas. Tampa para uma tomada RJ45, que é aquela conexão de internet, né? Aquela tomada de internet. Tomada redonda. Tampa para uma tecla, para 3 teclas. Uma tampa para 2 teclas separadas, né? Existem vários tipos. Esse aqui foi alguns que eu peguei na internet. Beleza? E a tampa cega? E tem a tampa cega, que tá faltando. Ah, tá aqui embaixo. Né? A tampa cega seria esse daqui, ó. Que ela não tem nenhum não é tomada nem interruptor, só é uma tampinha para tampar a caixa. Então essa caixa aqui vai funcionar como caixa de passagem só, né? Passagem, né, professor? Oi?
Quando a caixa é só de passagem, né? Aí Isso. bota a tampa. Justamente. Tá faltando aí pra antena, né? Sim. Não, é porque tem várias, Menor. né? Tem de vários modelos, então se eu fosse colocar todos, a gente ia passar o resto da aula falando delas. Aí vai dar aplicação, né? Beleza. Aí na linha roscável, qual vai ser a diferença da linha roscável para a linha soldável? A Arroz? roscável, rosca, né? É basicamente isso. Na ponta do terminal do eletroduto roscável, ele sempre vai ter uma rosca, né? Dos dois lados. Já aquele soldável, geralmente a gente chama de ponta e bolsa, né? Que é uma ponta lisa, uma ponta, como se eu pegasse esse pedaço aqui e cortasse, ó, né? Ficaria a ponta lisa, que a gente chama de ponta, e a bolsa ela tem uma abertura um pouco maior para poder encaixar o outro. Beleza? Beleza. E já o eletroduto roscável, a gente vai ter um acessório para fazer a conexão dele, né? Então eu tenho curva também para linha roscável, né? Eu tenho a união, né? Então a união dele, ó, você pode perceber que ele já tem uma rosca também interna, que vai ser justamente para rosquear o eletroduto, beleza? Beleza. Aí o eletroduto rígido, metálico, né? Ele vai possuir uma cobertura de esmalte ou galvanização, que é a aplicação de uma camada de zinco ou uma capa externa plástica para evitar corrosão, né? Já que ele é metálico, o próprio ar pode oxidar o material, né? Então ele tem uma cobertura para poder dificultar essa corrosão, né? Vai dificultar que ele fique enferrujado, beleza? Então ele vai conferir a maior resistência ao enferrujamento, à infiltração, né? Ele vai A cobertura é interna Oi? do cano. A Externo. cobertura é Externa. interna, né? Externa. Do Pela cano. parte de fora. É externa, é parte de fora, né? Isso, pela parte de Isso. fora. Né? Porque a parte que vai ficar em contato com o ar, em contato com a umidade, vai ser a parte de fora. Certo. Né? Então, isso vai conferir uma maior resistência contra enferrujamento, infiltração, e vai garantir uma proteção, né? E durabilidade para os fios que estão ali presentes, né? Que estão lançados dentro dele. Beleza? Então, ele vai proteger a fiação contra a umidade, corrosão, agentes externos, que são sol, umidade, né? Temperatura, chuva, que possa prejudicar a instalação elétrica. Mas só não muda muita coisa de um para o outro, né? Mais a parte da proteção em si, né? Que nós vamos ter os acessórios, né? O eletroduto, normalmente ele tem um lado com rosca externa, né? A rosca fica pelo lado de fora do cano, e na outra extremidade a rosca é interna, né? Então eu vou rosquear um eletroduto no outro aqui, beleza? Lá no caso do soldável, seria mais ou menos isso. Só que aqui eu não teria rosca, né? E essa ponta aqui, se vocês observarem, ela é um pouco mais larga, né? Lá no soldável seria a mesma coisa, só que ele não teria rosca, né? Ele é liso por dentro, mas a extremidade dele é um pouco mais larga. É o que a gente chama de bolsa, beleza? Bolsa vai ser essa parte mais larga no eletroduto. Aí nós temos aqui algumas uniões, né? União reta, que eu posso ter os dois lados com rosca, né? Que é mais ou menos essa daqui. Tem essa daqui, união reta, né? Se vocês observarem, essa daqui seria uma união reta quando eu tenho um eletroduto já cortado, né? Por exemplo, eu corto essa ponta dele aqui, ele vai ficar liso, né? Eu não vou ter mais rosca. Se eu quiser fazer a conexão desse eletroduto, o que eu vou utilizar? Vou utilizar esse daqui, ó, união reta. Se vocês observarem, ele tem um parafusozinho aqui em cima, né? Ferro não tem como eu colar, né? Ele já não tem mais a rosca. Como é que ele vai ficar fixo aqui? Esse parafusozinho. Parafusão. Aperta o parafuso aqui, ele vai fixar o eletroduto. Diga lá, Antônio. Professor, como é o nome daquele acessório para abrir a rosca por cima do... Abrir a rosca? Sim, tem uns que é manual, o outro você coloca na parafusadeira e ele reabre Fazer a rosca. Ele tem um nome, mas eu não lembro o nome dele, não. Também não me recordo. Como é, Jadro?
É uma máquinazinha de fazer rosca desse material aí. Ela tem um nome, mas eu não lembro não. Lá na empresa a gente tem ele também. Mas eu não lembro o Lá nome não. no trabalho também tem uma lá. Uhum. O nome mesmo eu não lembro não. Prossiga, Tentei lembrar aqui, professor. mas não consegui não. Beleza? Então nós vamos ter a abraçadeira também metálica, né? Tipo cunha. Tipo cunha esse daqui, né? Tem vários tipos de abraçadeira. O mais utilizado é o tipo cunha porque ele é mais fácil. Aí de abraçadeira de chaveta. Como é, Eduardo? Na empresa nós chamamos isso aí de abraçadeira de chaveta. De chaveta? É. Chama essa partezinha de chaveta, né? Por causa dessa chavezinha aí, dessa pecinha aí. Sim. Essa parte aqui, ó, pessoal, para quem nunca viu, ela solta, né? É o que a gente chama de cunha. Então, o que que acontece? Quando eu solto ela aqui, vai ficar duas pernas, né? Vai abrir aqui, eu passo o eletroduto, depois eu encaixo de novo essa cunha, né? Justamente para fechar, né? Para fixar o eletroduto. E como é que eu vou dimensionar ele? Vai depender da bitola do eletroduto. Cada eletroduto vai ter a sua abraçadeira, né? Abraçadeira de 1 polegada, de 2 polegadas, e por aí vai. De 1/4, Ah, 3/4, por aí vai, né? Nós vamos ter os adaptadores, igual o adaptadorzinho lá do rígido de PVC, né? Nós vamos ter também o rígido metálico. Só que a diferença dele aqui, ó, porque ele tem rosca, né? Ele vai ser roscado lá no condulete, né? Condulete metálico. Sabe o que que acontece? Lá o de PVC, ele era encaixado, né? Aqui, ó, você passa esse daqui pelo condulete, né? Coloca uma bucha e coloca uma arruela, né? É como se fosse a porca, né? A arruela e porca que a gente utiliza em parafuso. Isso aqui faz a Isso. mesma função, né? A bucha. Que é para travar a Oi? rosca. Isso. A arruela vai ser para fazer o contato e a bucha é como se fosse a porca, né? Que vai fixar realmente. Beleza? E nós vamos ter a caixinha de passagem. Ah, sim, tem aqui a bucha e a arruela de acabamento, né? Que a gente chama. Pessoal geralmente não gosta de usar isso aqui, porque ele dá um pouco de trabalho para poder colocar dentro da caixa de passagem, É verdade. né? O espaço que ela tem aqui na caixa de passagem é pequeno. Então, o que que acontece? O pessoal acaba não colocando isso daqui. Não colocando a bucha e a arruela de acabamento. Mas é sempre bom para fixar, né? E nós temos aqui a caixa de passagem, né? Nós temos 4x2, 4x4, 10x10, né? Por aí vai. Beleza?